Vamos para a palavra. Deus me deu a palavra aqui, sabe o quê? Vamos nos alimentar do pão da vida. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, essa é a palavra. A palavra de Deus, vamos lá aprender com o Espírito Santo. Eu não sei nada, mas o Espírito Santo sabe. E ele habita nas nossas vidas. E ele habita nas nossas vidas e ele nos ensina. Capítulo 7, continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário. As coisas santas não deis aos cães. Continuação do Sermão da Montanha. O juízo temerário. As coisas santas não deis aos cães. Pois perseverança na oração. Perseverança na oração. Temos que perseverar, gente, na oração. Não pare de orar, não pare. Continue orando. Louvado seja Deus. Você ainda não recebeu tua bênção, você não recebeu tua vitória, mas não para de orar. E ele diz aqui, a porta estreita. Ele vai falar da perseverança na oração, ele vai falar da porta estreita, os falsos profetas, e devemos ouvir e cumprir a palavra de Jesus. Então preste atenção, nós não temos que só ouvir a palavra de Deus, nós temos que cumprir, nós temos que obedecer, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós não temos que ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes. Jesus veio na terra praticar a palavra de Deus. Jesus, ele foi praticante da palavra, gente. Aí ele começa aqui, não julgueis para que não seja julgado. Então a gente vê as pessoas julgando os outros, mas essas pessoas que julgam os outros, elas vão passar pelo mesmo julgamento. Então aqui ele ensina, é Jesus que nos ensina, não julgueis para que não seja julgado. Você não pode dar uma sentença para alguém, você não pode dizer para alguém, olha, essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa não tem salvação, essa pessoa não tem mais jeito. Você não pode julgar as pessoas, porque você será julgado. Você não pode julgar as pessoas porque caíram no adultério. Você não sabe o relacionamento, você não sabe a perseguição, você não sabe a luta que aquele casal passa, né? Você não sabe o que eles viveram, o que aconteceu, se foi encantamento, se foi feitiçaria, se não era a vontade de Deus, por isso se separaram. Então tem muitos julgadores. Às vezes as pessoas julgam, olha, o fulano se divorciou. E quando pensa que não, a mesma pessoa que julgou que o outro se divorciou acaba se divorciando. Por quê? Porque julgou. Tá entendendo? Então, cuidado quando você julgar as pessoas. Não julgue, você não sabe os planos de Deus, você não sabe a vontade de Deus, você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe o que Deus está trabalhando, você não sabe o que Deus está agindo, e muitas das vezes, por nós não sabermos, nós começamos a julgar os outros. Né? Então, por isso eu estou falando, Cristo está falando para a igreja, para nós aqui. Então, não sejamos julgadores, para que depois você não caia. Depois, quando você passar pelaquela situação, você vai entender por que aconteceu aquilo com o outro. Louvado seja Deus, engrandecido. E demais, porque com o juízo com que julgares, serás julgado. Os crentes são julgadores, pegam a palavra de Deus para julgar os outros. Mas uma coisa eu digo, essas pessoas que vivem julgando os outros, elas serão julgadas, elas vão passar, serão medidas pela medida que estão medindo os outros. Brecha que é aberta, né? É uma brecha que é aberta, que o adversário está usando contra nós. Né? Porque Jesus, ele veio para resgatar a vida. Jesus não veio para condenar vidas. Foi para libertar, para nos tirar de pecado, foi para dar entendimento. Louvado seja Deus, para dar direção. Jesus, ele veio para nós praticar a palavra. Se nós praticarmos a palavra, louvado seja Deus, nós não seremos julgados. Nós não seremos julgados. Por quê? Porque você é um praticante da palavra. Lá nos frutos do Espírito Santo fala que aquele que tem o fruto do Espírito Santo, que obedece à palavra, ele não é julgado, ele não será julgado. Por quê? Porque ele é praticante obediente da lei. Para Jesus, não olhe para os outros. Não olhe para os julgadores, não olhe para os falsos profetas, não olhe para aqueles que nem sequer
têm relacionamento com Deus, apenas falam de Deus, não conhecem a palavra, não buscam a palavra, não vivem para Deus, não temem a Deus, não buscam as escrituras sagradas para conhecer a vontade de Deus, e estão aí sendo pregadoras e pregadores. Então aí, né? A pessoa acha que ser pregador é só falar o nome de Deus, é só falar que Jesus te ama, é só falar que Jesus salva. Eles acham que ser pregador é isso. Não, gente, ser pregador é nós, louvado seja Deus, colocar a palavra de Deus para quê? Para que pessoas escutem e sejam resgatadas, sejam salvas, tenham entendimento da prática da palavra. Tenho entendimento da prática da palavra. Se hoje eu estou aqui levando o evangelho, foi por quê? Porque Deus usou pessoas para me dar entendimento da palavra, para falar da palavra. Louvado seja Deus, e resgatar a vida para Jesus. A palavra de Deus, ela vem como resgate. A palavra de Deus é o anzol, é a rede para pegar o peixe, para pegar a alma, para salvar a alma, para trazer a alma para o reino dele. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? A maioria dos jogadores só olha o erro dos outros, não olha o seu erro. Julgadores, né, que julgam, que condenam as pessoas. É isso aqui. Aí olha lá, olha como a irmã aí, né, 9 meses no divórcio. Aí tá lá, olhando porque a irmã está divorciada. Está dizendo até que a irmã não vai ser salva, né? Tem pessoas que olham para os divorciados e dizem assim, esses não vão ser salvos. É julgadores. Você não é Deus. Você não é Deus para dizer que alguém que está divorciado não vai ser salvo. Você não é Deus. Deus salvou um ladrão, por que ele não pode salvar um divorciado? Deus salvou um ladrão na cruz quando ele se arrependeu, porque ele não pode salvar uma pessoa divorciada. Então é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Louvado seja Deus, engrandecido. E a gente tem que entender a palavra e praticar a palavra. Louvado Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos resgatar, ele veio para mudar a nossa história. Por quê? Porque muitos na época que Jesus veio, foram julgadores. Julgaram o próprio Filho de Deus, né, gente? Julgaram o Filho de Deus. Julgaram ele, condenaram ele, mataram ele, mas ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou e vive. Diz aqui, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. É esse que é o problema, gente. Tem tanta gente com trave no olho querem tirar dos outros. O que a gente vê demais, gente, pessoas que têm trave no olho querendo tirar dos outros. E aqui Jesus ele está falando, ensinando, cuida da tua vida, tira a trave do teu olho, te santifica, te liberta, te purifica, te corrige, examina a tua vida primeiro, te converte primeiro para tu poder pregar a palavra para os outros, né? O próprio Davi, no seu Salmo 51, Davi ali orou, Senhor, se arrependeu, pediu para ele ser convertido, para ele poder ensinar as maravilhas de Deus, né? Tem gente, louvado seja o nome do Senhor, que ainda não é convertido, ainda não é transformado pelo Espírito Santo, ainda não tem nem entendimento da palavra, mas está aí pregando a palavra, está aí sendo condutores de cegos, cegos conduzidos cegos. Louvado seja Deus, hein? É fracos conduzindo fracos. A gente vê uma igreja fraca. A gente vê uma igreja que, pelo amor de Deus, quer tirar a própria vida. A gente vê uma igreja que, pelo amor de Deus, não pode ver um vento, não pode vir uma tempestade, que a igreja quer desistir, que a igreja quer parar, que a igreja não quer retroceder. Gente, pelo amor de Deus, que esse espírito que tem te puxado para trás, essa carne de demônio, que tem feito você andar para trás,
Bata em retirada da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Nós temos que ir para frente, nós temos que marchar. O Senhor disse para Moisés diz ao povo que marche, é ir para frente. Você não tem que voltar para o passado, você não tem que voltar para o pecado, você não tem que voltar para o vômito, você não tem que voltar para o lodo. Olha para frente, olha para o alvo, olha para a nova vida com Cristo, olha para as promessas do Senhor, olha para o reino do céu, tira a tua visão do reino da terra. Tira a tua visão das coisas da terra. Está chegando, já estamos no Apocalipse. Já estamos no final de tudo. O Senhor Deus é o início, é o fim. O Senhor Deus é o primeiro, é o último. Louvado seja Deus. Então, ao início de tudo e ao fim de tudo. Vai chegando o fim do nosso choro. Está chegando o fim, louvado seja o nome da perseguição. Está chegando o fim do cativeiro. Está chegando o fim, louvado seja o nome do Senhor, agradecido de todo o nosso sofrimento. Está chegando o fim da crucificação. Nós estamos sendo crucificados porque falamos de Deus, porque falamos do amor de Deus, porque falamos do reino de Deus, porque falamos do nosso Salvador. Nós estamos sendo odiados, perseguidos. Você não sabe que muitos cristãos estão passando fora do Brasil, em países em qual é proibido falar do nosso Deus, qual é proibido falar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para o mundo, para nos salvar, para nós nos tornarmos, através dele, filhos e filhas de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você acha que a tua dor está pequena? Que está muito? Mas se você olhar para os cristãos que estão sendo perseguidos nos países a qual é proibido, que estão sendo mortos todos os dias, todas as horas, você vai dizer que não está vivendo perseguição. Porque é uma vergonha muitos dizerem que estão sendo perseguidos, a qual não sabe nem o que é perseguição ainda. Louvado seja Deus. Aí você está dizendo, eu estou passando por perseguição, estou me perseguindo com isso, estou me perseguindo com aquilo. Tu não está no cárcere, tu não está sendo torturado, você ainda tem liberdade, você está com a tua família, você tem internet, você está numa live, você está comendo aí o teu alimento direitinho, e aí tu está dizendo que é perseguido. Pelo amor de Deus, eu tenho a vergonha de dizer. Eu tenho a vergonha de dizer que eu estou sendo perseguida. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque a verdadeira perseguição, gente, meu Deus do céu, está chegando no Brasil, né? Está chegando. E aqui diz o quê? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Primeiro, para você tirar o arqueiro do olho dos outros, nós temos que tirar primeiro a trave dos nossos olhos. Então, primeiro, é por isso que a palavra de Deus manda para nós analisarmos a nossa vida. Eu prego a palavra, estou aqui pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, mas eu não posso estar analisando a tua vida. Mas eu tenho que analisar a minha vida por causa da palavra. Aí você que ouve a palavra, você tem que analisar a tua vida. Sabe aquele povo que vai para o templo? Sabe aquele povo que vai para o templo ouvir pregação? Aí começa a ouvir a pregação e diz bem assim, meu marido devia estar aqui. Não, essa palavra é para o meu filho. Teu filho nem está lá na igreja. Essa palavra é para o meu esposo. Teu esposo nem está lá no templo. Essa palavra é para minha vizinha. Essa palavra está falando com a minha vizinha. A minha vizinha que é assim. Tua vizinha nem está lá no templo. A palavra é para você que está ouvindo. Mas você diz que é para o teu marido que não está lá, você diz que é para tua vizinha, para o teu irmão, para tua irmã. Não, a palavra é para você, é você que está ouvindo, é você, a palavra está falando com você. Louvado seja Deus. Vocês já viram, né, que tem gente que diz, poxa, a palavra, se meu marido tivesse aqui, essa palavra ia falar muito com ele, mas não era ele que estava lá, quem estava lá era você, então a palavra é para você. Estamos entendendo, gente? Louvado seja Deus. A gente escuta muitas pessoas dizer isso, né? Não, essa palavra ia falar com meu irmão, mas não era para teu irmão, era para ti a palavra. Se fosse para o teu irmão, ele estaria lá contigo.
Vai chegar a hora que a palavra vai falar com teu irmão, com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com teu marido. Vai chegar a hora que a palavra vai falar com a nossa família. Mas agora a palavra está falando com aqueles que estão ouvindo a palavra, não aqueles que não estão ouvindo. Estamos entendendo? E ele pega, né? E ele diz aqui: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e voltando-se vos despedacem. Então, gente, nós que pregamos a palavra de Deus, não adianta pregar para os cães. Não adianta, eles vão pisar, eles vão desprezar. Não adianta falar a palavra de Deus para pessoas, para esse tipo de pessoa que não dão valor à palavra de Deus, que desprezam, que são porcos, que são porcos. Porco gosta de estar na lama. Porco ele não gosta das coisas limpas, não gosta da palavra de Deus. E tem pessoas que não gostam da palavra de Deus. Não adianta pregar para pessoas que não querem te ouvir, que não querem ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele ensinou aos discípulos: levai o meu evangelho aos aquebrantados de coração. Então, somente pessoas que estão com o coração aquebrantado é que vão dar ouvido à palavra de Deus. Quando uma pessoa, você está orando para Deus libertar essa pessoa é orgulhosa, soberba, não quer dar ouvido da palavra de Deus. Aí o que acontece? Deus permite aquela pessoa ficar doente. Aí na hora da doença ela aceita o padre, ela aceita o pastor, ela aceita tudo quanto é tipo de religião. Ela começa a ouvir. É por quê? Porque ela quer ser curada. Ela quer ser curada. E naquele momento ela está quebrantada. Ela está ali querendo o quê? Um socorro para a sua cura. Aí naquele momento, pronto, começa a ouvir, começa a acreditar em Deus, começa a acreditar na oração, começa a sentir paz. Louvado seja Deus. Mas não adianta pregar a palavra para pessoas que o coração é de pedra. Não vão dar ouvido, não vão ouvir, não vão dar crédito. Louvado seja Deus, engrandecido. Exaltado seja Deus. Você está perdendo tempo pregar a palavra para aqueles que não querem ouvir. O Senhor está dizendo aqui: se você está aqui ouvindo a palavra é porque você quer, porque você é quebrantado de coração. Então, gente, quando Jesus me resgatou, meu Deus do céu, eu digo que, sabe, eu digo assim: meu Deus do céu, eu não existo. Parece que as coisas comigo é de um jeito e com os outros é de outro jeito. Porque quando Jesus me resgatou, gente, eu não saía entregando folheto. Me ensinaram a entregar o folheto, né? As pessoas me ensinaram, né? A gente vai para a igreja, vamos evangelizar. Pega os folhetos, né? Consagra a vida, faz jejum, oramos e vamos evangelizar. Aí ensinava que tinha que entregar folheto para todo quanto era a pessoa, né? Falar um pouco ali de Deus. Gente, eu não entregava para qualquer pessoa. Mas a pessoa que eu entregava, eu começava a pregar, a falar da palavra de Deus, a pessoa até chorava. Mas é quando a gente entrega para qualquer pessoa, elas jogam fora, elas pegam o folheto, jogam fora. Às vezes até cospe na gente, né? Até cospe na gente. Então, sempre o Senhor me dava direção para quem eu ia entregar o folheto. Eu não entregava para qualquer um na rua, não, gente. Porque eu pedia a direção de Deus para quem eu ia entregar aquele folheto. Porque aquele folheto entregue, ele ia fazer efeito na vida daquela pessoa. E muitas pessoas que eu entregava o folheto estavam passando problema no casamento, estavam passando problema com filho, com droga. Uma vez eu fui entregar o folheto para um rapaz, ele vinha. Eu estava saindo da igreja, já era mais 10 horas da noite, quase 10 horas da noite. Eu estava esperando o ônibus, e eu esperava o ônibus no lugar onde tinha bares, né? Era bares. Era um monte de bar, de pessoas bebendo. E eu fui na direção de um rapaz para entregar o folheto para falar dele. Jesus te ama. Ele pegou, se assustou comigo. Ele disse: irmã, pelo amor de Deus, eu estava indo tirar a vida de alguém ali. E naquela hora Deus mandou entregar o folheto para aquele jovem, gente. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe orando por ele. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia tirar a vida do outro. Aí ele pegou e disse bem assim para mim: tu tem muita coragem. Tu tem muita coragem de me parar aqui para entregar o folheto. Louvado seja Deus e agradecido. Eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo, não. A obra que Deus tem comigo, gente, a maior, é muito individual, sabe?
Parece que sozinha eu tenho mais liberdade de fazer a obra do que acompanhada com muitas pessoas. E ali eu entreguei aquele folheto para aquele rapaz, ele disse, irmã, olha só, mostrou a arma que ele dava, que ele ia acabar a vida de outra pessoa. Aí eu comecei a pregar para ele, né? Se você for tirar a vida de alguém, você pode perder a sua vida, você pode ir para o cárcere, não faça isso. Daí ele foi, aquele espírito imundo foi saído de perto dele, né? Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, mas é tudo na direção de Deus. E Deus é assim, gente, as coisas de Deus é dirigida por Deus. Não adianta você falar da palavra de Deus para quem não quer ouvir. Não adianta, não vão ouvir, não vão dar valor, vão pisar, vão debochar de você, porque eles debocham da palavra, debochando de você. Não é assim? É assim. Você está falando da palavra de Deus, você está falando do reino de Deus, eles estão debochando de você, que não sabe de nada. Ou então diz, só quer ser a certa. É isso que eles dizem para nós, né? Que nós só queremos ser a certo, mas certo é a palavra. Certo é a palavra, não é nós, gente. Nós estamos pregando a verdade, então a palavra é certa, sim. Quantas pessoas quiseram colocar na minha cabeça que eu estava pregando errado? Quantas pessoas quiseram colocar na minha cabeça que eu era errada, porque eu estava falando da verdade, porque eu estava falando da lei de Deus, porque eu estava falando do amor de Deus, porque eu estava falando desse evangelho, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que eles fazem. Eles querem distorcer, eles querem fazer você acreditar que você é o errado, que a palavra de Deus é errada, que você está na prática errada, que você não está servindo a Deus, que você não é de Deus. Sempre assim eles vão querer, louvado seja Deus, te abater, te esfriar, te desanimar, querer que você saia da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está levando a verdade. Porque você está levando a verdade. Pessoas que pregam mentira, pessoas que pregam heresia, pessoas que pregam aquilo que Deus não manda. Eu quero é ver se pessoas estão lá desanimando para eles pararem. Não estão não, gente. Não estão não. Estão lá incentivando eles a continuar na mentira. Você vê aí que, né, os mentirosos lugares lotados. A gente está vendo aí que os que pregam a heresia, que pregam que Deus não mandou pregar, os lugares lotados. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem viver pelo emocional, viver pela direção dos cegos. Louvado viver por aquilo que agrada a sua vontade, que agrada seu coração. Louvado seja Deus, que querem viver sem temor, que querem viver sem prática da palavra, que querem viver sem renúncia. É um povo que quer entrar no céu de qualquer jeito. É um povo que quer entrar no céu sem renúncia. O próprio Filho de Deus deu exemplo que ele, para entrar no céu, ele teve que pagar os nossos pecados, porque ele não tinha pecado. O próprio Jesus, como exemplo, foi crucificado pelo amor que ele falava, pelo amor que ele dava. O próprio Jesus passou por tudo que passou. Por quê? Por levar o evangelho da verdade, por falar a verdade, por praticar a verdade. O próprio Jesus foi chamado de errado, foi condenado como errado, foi condenado como malfeitor, foi julgado como malfeitor, sem ser um malfeitor, sem ser um condenado, e foi louvado seja Deus, agradecido, crucificado pelos homens, pelas autoridades, mas ele foi louvado seja Deus, exaltado por Deus. O Senhor o exaltou, porque ao terceiro dia ele venceu a morte. Quando Jesus, ao terceiro dia, louvado seja Deus, ele ressuscitou, ele mostrou que ele era a verdade. Que ele era a verdade, que ele é a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele veio em corpo, ele sentiu as dores. Louvado seja Deus, ele sentiu nossas fraquezas, ele sentiu as acusações, ele sentiu na pele as perseguições, as traições, ele sentiu tudo que nós hoje estamos sentindo. Ele sentiu primeiro, mas ele venceu e nós iremos vencer com ele. Continue no caminho, continue na verdade, continue, louvado seja Deus, buscando o reino do céu, porque o reino da terra vai acabar. Louvado seja Deus, haverá uma nova terra para mim, para você. A promessa de Deus, querendo o inferno ou não, ela está se cumprindo. Ela não vai se cumprir, ela está se cumprindo na tua vida e na minha vida. Oh, aleluia, Jesus. Escute. E aí ele diz: pedi e dar-se-vos-á.
querem só o doce, o amargo não querem. É verdade, não querem a cruz, não pregam da cruz, não querem se arrepender, não querem renunciar, querem levar o evangelho de qualquer jeito, querem levar o evangelho sem conversão, sem santificação, sem arrependimento, querem levar o evangelho que você vê, louvado seja Deus, engrandecido, que louvado seja Deus, que o Espírito Santo nem sequer está falando nada na vida daquela pessoa, na boca daquela pessoa, querem levar o evangelho achando que é só falar do evangelho e é não ser o evangelho, querem levar o evangelho, louvado seja Deus, louvado seja Cristo, sem ser o evangelho. Nós temos que ser o evangelho. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Temos que ser diferente nessa terra. Jesus foi diferente nessa terra. Ele falava diferente. Ele andava diferente. Jesus foi muito diferente nessa terra. Só que a gente vê uma igreja que você não sabe quem é a igreja e quem é do mundo. Hoje você vê, louvado seja Deus, uma igreja que ainda falta muito para parecer com Jesus. Hoje a gente vê uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que coloca uma maquiagem no rosto para dizer que é crente, para dizer que é cristão, para dizer que é salvo. Coloca uma maquiagem no rosto. Não tem essas mulheres que se maqueiam tanto para ficar mais bonita? Pois é, tem uma igreja se maquiando tanto para ver se parece mais bonita com a sua aparência, né? Aparentar que é. Mas o Senhor que conhece coração, intenção, e louvado seja Deus, Ele sabe quem é e que não é. Ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. Ele sabe, louvado seja Deus, quem teme a Ele e quem não teme. Ele sabe quem adora a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Louvado seja Deus. E ele diz aqui, olha só, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Então você está pedindo, você está buscando, você está batendo. Ele está dizendo aqui, se você está pedindo, Ele vai te dar. Se você está batendo, Ele vai abrir. Se você está pedindo, você vai receber. Então não para de pedir, não para de orar, não para de buscar a Deus. Não para, você vai receber, você vai encontrar. Louvado seja Deus, engrandecido, aquilo que você está procurando. Louvado seja Deus. Às vezes você está procurando aonde Jesus não está, mas procure aonde Jesus está. Aí você pega e diz assim para mim, onde que Jesus está, irmã? Está aqui nas Escrituras Sagradas. Jesus está aqui nas Escrituras Sagradas. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne, o Verbo estava com nós, no meio de nós. Louvado seja Deus. Você quer encontrar Jesus? É só ir para a Bíblia, é só ir para a palavra. Por que que os países é proibido? É porque nações proibiram o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque ele é o próprio Cristo. A palavra de Deus, as escrituras de Deus, é o próprio Espírito Santo. A palavra de Deus, louvado seja Deus, incomoda o inferno, incomoda os religiosos, incomoda os hipócritas. A palavra de Deus incomoda aqueles que estão nas trevas. Eles estão aí distorcendo a palavra. Eles querem apagar a palavra. Eles querem dizer que a palavra é mentirosa. Eles querem dizer, louvado seja Deus, que Jesus é um mentiroso. Não, o outro lá é que é o verdadeiro. Eu escutei ontem, gente, uma entrevista, pelo amor de Senhor Jesus Cristo. Eles estão querendo dizer que o outro é verdadeiro e que Jesus é que é um mentiroso. E se você não conhecer a palavra, você vai ser convencido por essas pessoas. E se você não examinar as escrituras, se você não buscar as escrituras, você vai ser convencido pelos manipuladores, pelos mentirosos, pelos enganadores, por esses que vieram como um engano para enganar a nós.
Se você não conhecer a palavra, se você não tiver intimidade com Jesus, se você não tiver experiência com o Senhor Jesus, o inimigo vai querer colocar em dúvida. Meu Deus, é verdade, o nosso Deus é mau, o nosso Deus vai destruir o mundo, o nosso Deus vai destruir pecador, o nosso Deus é mau. Eles querem colocar isso na tua cabeça, é isso que eles estão pregando, que o outro Deus é que é o bom, que o outro Deus é tão bom que está matando os cristãos, né? O outro Deus é tão bom que está perseguindo os cristãos. Que bondade é essa? Que bondade é essa? Eles estão falando do nosso Deus, aquilo que eles praticam. Eles dizem que nós semeamos o ódio e eles semeiam o ódio. Eles dizem que nós é que atacamos, se é eles que não nos atacam. Louvado seja Deus. Eles dizem que nós é que não aceitamos Ele, é que é eles que não nos aceitam. Eles querem que a gente aceite eles, mas eles não nos aceitam, eles não nos recebem. Eles não nos recebem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você não conhecer a palavra de Deus, eles vão te convencer. Se você não conhecer a palavra de Deus, eles vão te enganar. Se você não conhecer, se você não buscar, se você não tiver uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Lembra que Paulo disse? Ele apareceu para mim. Ele falou comigo. Se você não tiver essa experiência com o Senhor Jesus, vão te enganar. Porque cristão não é só entrar no templo. Cristão é ter relacionamento com Cristo. Cristão é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. É entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus e Ele ocupar o lugar que é dele na tua vida. É Ele ocupar o lugar que é dele na nossa vida. É Ele ocupar, se Ele estiver no nosso coração, nós não seremos enganados. Louvado seja Deus. Muitos que se dizem cristão já se corromperam. Muitos que se dizem cristão já se venderam. Muitos que se dizem cristão, louvado seja Deus, estão servindo, comendo na mesa de Jezebel. Muitos que se dizem cristão estão festejando com Babilônia, estão bebendo o vinho de Babilônia, estão se embriagando com Babilônia. Muitos que se dizem cristão, mas não têm Cristo no seu coração. Porque aquele que tem Cristo no seu coração, ele não vai se misturar. Ele é diferente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor está dizendo para nós pedir, porque Ele vai nos dar. Para nós buscar, porque nós encontraremos. E para nós bater, porque vai abrir para nós. Entre vós o homem, que pedindo-lhe o pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Isso aqui me lembrou o meu pai. O meu pai e a minha mãe diziam assim: minha filha, quando alguém chegar com fome, nunca negue um prato de comida, nunca negue um pedaço de pão. E o nosso pai, gente, ele comia, ele almoçava, ele fazia a refeição dele e ele dizia assim: será se a minha filha já comeu? Será se meu filho já comeu? Sabe? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui ele fala que nós que somos maus, né? E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão a seu filho lhe dará uma pedra? Se teu filho lhe pedir pão, não é dinheiro, gente, é alimento. Presta bem atenção. O problema dos filhos é querer pedir dinheiro, né? É querer estar sempre pedindo dinheiro. Mas se esse dinheiro que ele quer é para comprar alimento, então dê alimento. Não vai dar dinheiro para o teu filho que ele vai usar droga. Não vai dar dinheiro para o teu filho que ele vai para o álcool. Não vai dar dinheiro para o teu filho que ele vai para a prostituição, que ele vai para as trevas. Mas se teu filho está com fome, com certeza você vai dar alimento para o teu filho. Não é verdade? Quem é que vai negar um pedaço de pão, um alimento para os seus filhos? Mas tem pais que o filho está pedindo dinheiro, ele vai usar o dinheiro que era para pagar a tua conta para as drogas. Para as drogas. Louvado seja Deus. Não dê não. Pelo amor de Deus. E qual dentre vós é o homem que lhe pedindo um pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Tu não vai dar uma serpente. Teu filho está com fome, tu vai dar a serpente para ele? Tu não vai. Tu vai dar o peixe.
Tu vai dar o alimento para ele, que ele possa comer. Não é verdade? E aí ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Então, olha, coloca no teu coração. Você está aqui com teu pedido de oração. Você colocou o teu pedido de oração. E o Senhor está dizendo aqui: você está me pedindo, eu, como Pai, eu vou te dar o que tu está pedindo. Muitas das vezes, ele dá até aquilo que não é vontade dele. Ele dá aquilo que você está pedindo. Você está aí, né? Se encantou por um homem. Aí você começa a orar: Senhor, eu quero esse homem como esposo. Eu quero esse homem como esposo. E fica lá, orando, pedindo, pedindo, pedindo. Você nem sequer diz assim: Senhor, se for tua vontade, como Jesus ensinou para nós, me dá ele como esposo. Se for tua vontade. Se você estudar a oração do Papai Nosso, ele nos ensina para orarmos para que o Senhor faça a vontade dele na nossa vida. Muitas das vezes você está pedindo algo de Deus, ele vai te dar, mas não é a vontade dele. É diferente ele dar aquilo que pedimos e ele dar aquilo que é a vontade dele para a nossa vida. E aí, né, essa mulher orou porque quis esse homem. Deus deu. Sabe o que foi que aconteceu? Houve um divórcio. Sabe o que foi que aconteceu? Houve uma separação. Sabe o que foi que aconteceu? Houve uma traição. Sabe o que foi que aconteceu? Houve uma depressão. Essa mulher não está feliz. Aí essa mulher pega e diz assim: mas Deus, foi o Senhor que me deu esse marido. Aí Deus diz assim: eu te dei não. Tu que pediste. Tu me pediste, eu dei. Essa é a diferença. Ele dar aquilo que nós pedimos e ele dar aquilo que ele quer nos dar. Então, a palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos mal. Você estava pedindo o marido para ficar a vida toda com você, mas você pediu mal. E por você pedir o mal, hoje você está aí sozinha. Tá entendendo? Aí você não recebeu esse marido que era para ficar a vida toda com você. Tá entendendo? Então, a melhor oração, gente, que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque muitas das vezes o Senhor vai fazer a nossa vontade. Está pedindo dele, ele é pai, ele vai dar. Mas pedir para a vontade dele ser feita na nossa vida faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Então, louvado seja Deus, ele está aqui dizendo: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer ser tratada bem, você tem que tratar bem, não é verdade? Se você quer respeito, você tem que dar respeito, você tem que respeitar as pessoas, não importa qual a religião delas, não importa quem elas são, mas respeite, tenha respeito pelas pessoas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque você quer que as pessoas te respeitem. Louvado seja Deus. Então, se você quer o bem para ti, deseje o bem para os outros, faça o bem para os outros, não faça o mal para os outros. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele está aqui nos ensinando: entrai pela porta estreita. Quem é que quer entrar pela porta estreita, gente? Poucos. São poucos que entrarão pela porta estreita. São poucos que vão entrar pela porta estreita. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem renunciar, não querem largar a bagagem, querem entrar no reino do céu com suas vaidades, com seus eu, com seu orgulho, com seus achismos, querem entrar no reino do céu com seus pedidos das suas vontades feitas e com seus tesouros, querem entrar no reino do céu com as suas hipocrisias, querem entrar no reino do céu com as suas mentiras. A porta é estreita, tem que largar essa bagagem aí, porque essa bagagem não vai entrar não vai passar por essa porta. Então na porta estreita só vai poder passar você. Só vai entrar você no reino do céu. Tu não vai levar tua casa, tu não vai levar tua roupa, teu marido não vai te acompanhar junto. A porta ali tem só a passagem para você entrar. Nada tu pode levar, nada.
Nem filhos vai contigo, nem casa, nem animais, nem tesouro, nada, nada, nada. Só você vai passar naquela porta. Tá entendendo? Nem tua roupa, nem tua roupa, né? Porque essa roupa não vai também. Louvado, nem teu corpo passa na porta estreita. Louvado seja Deus. A porta é tão estreita, gente. Louvado seja Deus que só vai passar aqueles que estão em espírito. Porque carne pesa, não pesa? Vai lá, sobe na balança. Pelo amor de Deus, a carne pesa, gente. A carne ocupa espaço em nós, né? Então, até a carne nós temos que renunciar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. E ele diz aqui: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, tendes cuidado com os falsos profetas. O falso profeta não é aquele que prega a Satanás, não, gente. Falso profeta é aquele que está pregando a Bíblia. A Bíblia é distorcida. A Bíblia é para fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. O falso profeta é aquele que usa a palavra para enganar os outros, para corromper os outros, para manipular os outros. É aquele que usa a palavra somente para os seus interesses. Tenha cuidado com os falsos profetas. Tenha cuidado com pessoas que pregam a palavra, mas você não vê testemunho. Você não vê prática da palavra. Nós temos que ser a carta do Espírito Santo. Nós temos que ser o evangelho vivo. Nós temos que ser, louvado seja Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você, e ver a palavra em você, nas tuas práticas, no teu vocabulário. Louvado seja Deus, naquilo que você pensa, naquilo que você, como você anda. Louvado seja Deus. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Esse homem é diferente, essa mulher é diferente, esse homem fala diferente, essa mulher fala diferente. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? É porque estão vendo Cristo em você. Mas enquanto olhar para você e te ver igual os do mundo, e te ver igual o louvado seja Deus, aqueles que estão afastados de Cristo, meu filho, eu te convido, entrega a tua vida para Jesus. Entrega. Às vezes você está sofrendo, você está chorando, você está sozinho, você está abandonado porque você é diferente. Louvado, não te preocupa não, continua nessa diferença. Deixa eles te chamarem de orgulhosa, de soberba, deixa eles te chamarem do que eles quiserem, mas o importante é que você tem que ser o que Cristo quer que você seja. Seja o sal da terra, seja a luz da terra, seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor, seja aquele qual o Espírito Santo habita na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não te preocupa não que falam de você. Continue ouvindo a voz do Espírito Santo, agradando o Espírito Santo. Você não vai agradar, nós não vamos agradar a ninguém, gente. O próprio Jesus não agradou. A gente está na terra não é para agradar homens e mulheres, não. A gente está na terra para agradar a Deus. A gente está na terra não é para ser seguidores de homens nem seguidores de mulheres. A gente está na terra para ser seguidores de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está aqui na terra não é para agradar as pessoas. Louvado seja Deus. Fazer o bem para as pessoas é uma coisa. Agradar as pessoas é você fazer a vontade das pessoas. E servir a Deus, gente, é fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade dos outros. Entendeu? Louvado seja Deus. Então, quando você faz a vontade de Deus, você não vai agradar, não. Não te preocupa, não, que a tua live está vazia. Não te preocupa que as pessoas não querem conversar com você. Não te preocupa com isso, não. Sabe por que não querem conversar com você? Porque o teu vocabulário é a palavra. Sabe por que não querem conversar com você? Porque você fala na verdade. Louvado seja Deus. Os mentirosos querem conversar com os mentirosos, mas os verdadeiros querem estar nos lugares onde há a verdade. Louvado seja Deus. Por quê? Porque mentiroso não quer ouvir a verdade, gente. Mentiroso não quer ouvir a verdade. Mentiroso quer ouvir mentiras. Mentiroso quer ouvir aquilo que agrada a eles. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas os verdadeiros, eles não querem ouvir mentiras. Eles querem a verdade. Cada vez mais eles querem a verdade. E aí, por eles, louvado querer a verdade, eles já sabem quem está mentindo. Epa, esse daí não tem nada de Deus, esse daí fala da boca para fora, esse daí tem Deus nos lábios, mas no seu coração Deus está muito longe. Como o Senhor disse,
né? O povo que fala o nome de Deus, mas não faz o que Deus manda. Não faz. Eles dizem que Deus mandou, e enquanto Deus diz eu não mandei, foi nada. Não mandei, foi nada. Aí estão dizendo que Deus mandou, né? É muito sério você dizer que Deus mandou aquilo que não mandou. Essa madrugada, essa semana, Deus falou ao meu coração. Diz o meu povo para jejuar. Ele falou ao meu coração. Eu chegar aqui na live e dizer que Deus está mandando você fazer isso, se Deus não está mandando, eu não vou falar não, gente. Não vou falar. Eu não vou falar que Deus está mandando fazer isso, se Deus não está mandando eu falar. Mas essa semana ele falou, diz o meu povo para jejuar. E a gente tem visto aí, caixa de demônios, legiões de demônios, ceifando vidas, perseguindo tua família, jovens sendo aprisionados, sendo escravizados. Você está vendo aí, o próprio Jesus disse que essa caixa de demônios sai com oração e jejum. Então não adianta pregar o evangelho, orar e não praticar a palavra e não fazer o que Jesus manda. Ele está dizendo para a igreja jejuar. A igreja está na carne, a maioria da igreja está na carne. Está brigando lá com as autoridades, está brigando não sei com quem, está brigando o irmão contra o irmão, está brigando com essa família, está brigando com o esposo, está brigando com a esposa. Que diz a igreja? Está na carne, não está no espírito, não está no jejum, não está usando as armaduras de Deus, não está usando a espada do Espírito Santo, não está guerreando com o inferno, está guerreando com pessoas. A gente está vendo aí a guerra dos seres humanos. A gente está vendo a guerra das religiões, a gente está vendo a guerra das nações, porque é um povo que vive na carne. O próprio Deus diz, vocês guerreiam entre si, porque vivem na carne, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele vai e diz assim, por seus frutos os conhecerei, gente. A gente conhece as pessoas pelas suas práticas, não é pelo que fala. É pelo fruto da pessoa. É por aquilo que a pessoa faz. É pelo aquilo que a pessoa fala. É por aquilo que a pessoa dá testemunho da sua vida. Não é por falar Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Né? Nem todos são filhos de Abraão. Louvado seja Deus, engrandecido. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, só somos filhos de Deus se nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ontem eu estava vindo lá uma entrevista, alguém dizendo que maligno era irmão de Jesus. Onde que está escrito isso? Nas Escrituras Sagradas. O inimigo, ele era um anjo no céu. Ele nunca foi filho de Deus, irmão de Jesus. Nunca. Não, você não encontra isso na Bíblia, você não encontra isso nas Escrituras Sagradas. Desde o início de tudo, o pai só fala do filho. O filho estava comigo no início, no princípio. Louvado seja Deus. O Senhor, ele não fala dos anjos. O Senhor, ele fala do filho, é do filho. O Senhor não enviou os anjos para entregar a vida dele por mim e por você. O Senhor enviou o filho para entregar a vida dele para mim e por você. Aí agora tem pessoas pregando aí mentiras, heresias, tem pessoas aí nas suas seitas dizendo o quê? Que o inimigo é irmão de Jesus. Se ele é irmão de Jesus, por que ele não veio dar a vida dele por nós? Ele está na terra para tirar a nossa vida. Ele está na terra para tirar a nossa salvação. Ele está na terra, ele já está na terra. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele está aí agindo na terra, mas ele não está agindo, não é para nos libertar, não é para nos salvar, não. Ele está na terra, mas é para roubar a nossa salvação, porque ele não é salvo. Louvado seja Deus. É interessante, né, que você corrige o teu filho e você não quer ser corrigido pelo Deus, não quer ser corrigido pelo Pai. Os seres humanos querem ser maior do que Deus, querem estar acima de Deus. Não, Deus, eu posso corrigir meu filho, mas tu não pode me corrigir como pai. Olha só, gente, é muita ironia, muita hipocrisia.
É muita enganação, é muita mentira. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Desperta, igreja, desperta, louvado seja Deus. Queria a glória de Deus, imita a Deus, imita os cristãos, imita a igreja, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Louvado seja Deus, portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente tem que parar de se preocupar em fazer a nossa vontade. Aí é que é o problema, gente. Renunciar a nós mesmos. Renunciar à nossa vontade. Os seres humanos não querem renunciar às suas vontades. Os seres humanos querem que Deus renuncie à vontade dele. Os seres humanos querem que Deus faça a vontade deles. Os seres humanos, eles querem que Deus seja o escravo dele, o servo dele. Eles não querem ser servo de Deus. O servo faz a vontade do seu Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o que o Senhor quer? Por isso que a porta é estreita. Por isso que a porta é estreita, gente, porque a gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa vontade. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não adianta você falar de Deus se você não tem uma vida com Deus. Não adianta você falar de Deus se você não faz a vontade de Deus. Não adianta. Você pode estar enganando lá teus seguidores, pode estar enganando quem você quiser. Você pode estar enganando eles, mas você pode não entrar no reino do céu, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Então, o que a gente tem que se preocupar, gente, e entender é fazer a vontade de Deus e não a nossa. A porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque eu tenho que parar de fazer a minha vontade, eu tenho que renunciar o meu eu. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu mando, é o que Deus manda. Não é o que eu digo, é o que Deus está dizendo. Não é eu que sou a certa, é Deus que é o certo. As escrituras sagradas é certa. A palavra de Deus é certa. Jesus é o certo. O Espírito Santo de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus e agradecido. Então não fique aí assim, iludido porque muitos estão dizendo Senhor, Senhor, Senhor. Não fique não, porque nem todos, ele diz aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Né? Recebemos Jesus como nosso Salvador? Recebemos Jesus como nosso Salvador, então o que nós vamos fazer? Fazer a vontade do Pai, não mais a nossa. Se eu recebo Jesus como meu Salvador e continuo fazendo a minha vontade, ele está dizendo aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. E é isso que nós, seres humanos, não queremos, renunciar a nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Não, Senhor, eu quero casar. Não, mas a minha vontade é que eu quero que tu fique só para a minha obra, cuide só da minha obra, não te preocupa com o marido, não te preocupa com o filho. Não, Senhor, mas eu quero casar. Então eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Não, Senhor, eu quero trabalhar. Não, Senhor, eu quero esse emprego, eu quero isso aqui para minha vida, minha filha, mas a minha vontade é que tu, louvado seja Deus, é me te dar esse trabalho aqui, e louvado seja Deus que é o bastante para te ter tempo para fazer a minha obra, para te ter tempo de evangelizar, para te ter tempo de ir para os hospitais, para tu ter tempo de ir evangelizar nos cárceres, na rua, aonde eu te mandar, aonde eu te enviar. Não, Senhor, eu quero esse trabalho aqui que ocupa todo o meu tempo. Não tenho mais nem tempo de te buscar. Por quê? Porque tu está querendo fazer a tua vontade. Ah, eu durmo a noite toda. Por quê? Porque o trabalho tira toda a tua força o dia todo. Está fazendo a tua vontade. Né? Você não te contenta com o que você tem, você não se contenta com a vontade de Deus. Não, Senhor, eu quero mais. Sabe aquele povo? A gente vê, os seres humanos, gente, quanto mais eles têm,
mas eles querem. Sabe? Eles nunca estão contentes com o que têm, agradecidos com o que têm. Se Deus dá lá o pão, eles querem mais. Eles já estão pensando no dia da manhã. Será que eu vou ter pão amanhã? Os seres humanos, gente, Deus pode dar o maior salário para eles, né? Deus ele pode enriquecer todos os seres humanos, mas os seres humanos ainda vai querer mais alguma coisa. Ainda vai dizer que não dá. Ainda vai dizer que não tá bom. Ainda vai dizer que tem que trabalhar mais. Ainda vai dizer que tá faltando mais alguma coisa. A gente nunca está. Muitos, não adianta dizer que é todos, porque não é todos. Porque tem aqueles que fazem a vontade de Deus. Tem aqueles que agradecem por um prato de sopa. Tem aqueles que agradecem por um pão. Tem aqueles que agradecem por tudo na sua vida. E tem aqueles que não estão esperando, não estão pedindo mais e mais do Senhor. Louvado seja Deus, estão agradecidos. Louvado, dão valor, tudo aquilo que Deus tem dado para eles. E não são aquelas pessoas que estão pedindo mais e mais e mais bens materiais, mais riqueza, mais isso, mais aquilo. Não, Senhor, eu só quero ter para honrar meus compromissos, para ajudar o próximo, para ajudar o próximo. Tem pessoas que estão aí ganhando o reino da terra, mas não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém, só ajuda alguém se tiver com interesse em alguma coisa naquela pessoa. Se tiver com interesse naquela pessoa, eles vão lá e ajudam, mas é porque eles estão com interesse em alguma coisa. Mas eu quero é ver eles terem e ajudar aqueles a qual eles não têm nada para receber em troca. Essa foi a palavra, igreja amada de Cristo. Igreja amada de Cristo, você é a igreja amada de Cristo. Você é a igreja amada de Cristo. Jesus está voltando. E vamos fazer a vontade dele. Vamos fazer a vontade dele. Não vamos renunciar à nossa vontade. Nas nossas orações, Senhor, seja feita a tua vontade. Você está pedindo esse trabalho, mas diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for esse o trabalho para mim, o Senhor vai me dar o trabalho da tua vontade. Senhor, você está orando pelo marido? Senhor, seja feita a tua vontade. Se ele não é o meu marido, me dê aquele que é o meu marido. Seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Senhor, se não é a tua vontade de curar, não cura. Seja feita a tua vontade, mas me consola, me prepara para o dia do luto.